Grazi Massafera finalmente fecha com a HBO Max para ser a nova Dona Beija, papel que foi de Maitê Proença em 1986. Grazi Massafera está em preparação para protagonizar a primeira novela da carreira fora da Globo. Após 17 anos de carreira, a ex-BBB rompeu com a emissora carioca e assinou um contrato com a HBO Max para participar do remake da trama Dona Beija. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o projeto levará a assinatura de Silvio de Abreu, ex-Global, que foi contratado como produtor executivo de teleséries da plataforma de streaming. O remake da trama, que fez sucesso em 1986 tendo Maitê Proença como protagonista, contará com 60 capítulos, uma versão mais curta do que foi ao ar na primeira exibição. Com o protagonismo em Dona Beija, Grazi chega ao 5º papel principal na carreira, e à 13ª telenovela. Apesar de ter encerrado o contrato fixo com a Globo, Grazi, que participou de Travessia em 2022, poderá voltar para a emissora com um contrato por obra, caso surja um convite. O diretor de cast Eduardo Pradella comanda os testes de elenco para escolher o par da personagem. A previsão é que as gravações comecem em setembro. A versão original da novela foi ao ar em 1986, na extinta TV Manchete. Escrita por Wilson Aguiar Filho e dirigida por Erval Rossano, a produção estrelada por Maitê Proença contava a história de uma mulher que, após uma decepção amorosa, decide abrir um bordel e se torna uma famosa cortesã. A cidade de Araxá, em Minas Gerais, nunca mais foi a mesma depois da chegada da família de Ana Jacinta de São José, em 1805, quando a menina tinha 5 anos. Crescida Beija, como ficou conhecida na região, era a mais bela moça do local. Quando tinha 15 anos, foi raptada por Joaquim Inácio Silveira da Mota, uma figura importante na realeza brasileira. O avô da menina, responsável pelo apelido da garota, já que dizia que sua beleza era como a da Flor Beijo, foi atrás do político e fazendeiro. De imediato fora morto pelos guardas antes mesmo de conseguir defender a neta. Uma vez nas mãos de Silveira da Mota, passou a viver na vila do Paracatu do Príncipe como sua amante por um período de 2 anos. Contudo, o imperador Dom João VI queria que o seu homem de confiança voltasse para o Rio de Janeiro, sem poder levar a jovem. A Beija não tinha outra opção senão voltar para sua cidade. Voltando para Araxá, Ana se deparou com uma cidade diferente da que conhecia quando havia saído, pelo menos em relação a ela. As pessoas que antes a enxergavam apenas pela beleza, agora julgavam por ter servido como amante por tanto tempo, mesmo que não tivesse sido sua opção. As pessoas que antes a enxergavam apenas pela beleza, agora julgavam por ter servido como amante por tanto tempo, mesmo que não tivesse sido sua opção. As mulheres da época a consideravam uma mulher suja e desvirtuada, que poderia tentar roubar maridos a qualquer momento. Com isso, a pobre garota se tornou uma figura desprezada e à margem da sociedade. Passando por cima dos boatos e com o dinheiro que ganhou ao ser sequestrada por um rico homem, construiu uma grande e luxuosa casa no Campo Mineiro, onde um bordel ganhou vida. A própria mulher se prostituía em sua chácara do Jatobá, mas tinha a política de poder selecionar com qual homem iria dormir a cada noite, sempre visando um grande valor. É claro, o negócio atraía rapazes de todas as regiões do Brasil, que queriam ver o que a Dona Beija tinha a oferecer. Certo dia, um conhecido, seu Manuel Fernando Sampaio, apareceu na chácara. Para sua surpresa, era o homem que estaria destinado a ser seu marido. Sem acreditar na cena, agarrou Sampaio e não desgrudou dele a noite toda. Foi esse episódio que resultou na gravidez da primeira filha, Teresa Tomásia de Jesus. Mas não seria a única. A segunda filha foi Joana de Deus de São José, fruto de um caso com outro amante. Com as duas, Beija decidiu que era a hora de se mudar de Araxá. Assim abandonou o seu lucrativo bordel e partiu para a cidade mineira de Bagagem. A cidade estava com uma alta nos negócios de diamantes. Assim uniu o útil ao agradável ao usar o dinheiro guardado durante tantos anos para construir uma propriedade e iniciar o garimpo no leito do rio Bagagem, um dos maiores depósitos de pedras preciosas. Assim viveu até os últimos dias de vida, com a riqueza que conquistou em meio a boatos que não a fizeram abaixar a cabeça, embora a sociedade mineira fizesse de tudo para que sucumbisse. Morreu aos 73 anos, supostamente por conta de uma nefrite.